A ditadura militar no Brasil aconteceu com um golpe de Estado em 31 de março de 64, tirando João Goulart, o Jango, do poder. Durante 21 anos, de 64 até 85, o Brasil sofreu diversas restrições de liberdade política, com censura à imprensa e perseguição a quem se manifestava contra o regime. O grupo dos militares acusava o João Goulart de comunista e precisava ser contido no Brasil. Lembrando que o mundo estava dividido em dois polos ideológicos, os capitalistas com os Estados Unidos e os socialistas com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Em 25 de agosto de 61, Jânio Quadros renuncia. O Congresso imposta o presidente da Câmara, Ranieri Mazzilli, enquanto Goulart estava em viagem à China. Rapidamente, os militares organizaram dispositivos para que então o vice-presidente João Goulart não tomasse posse, por ser acusado de ser comunista. Movimentos sociais se levantaram no Brasil contra essas medidas dos militares. Com racha no Congresso, foi estabelecido um novo regime, o parlamentarismo, como forma de enfraquecer o poder do presidente. Mesmo assim, Goulart aceitou assumir seu mandato, esperando depois alterar com um plebiscito, o que aconteceu em 63, quando o povo optou pelo presidencialismo. 7 de setembro de 61, João Goulart toma posse e Tancredo é o novo primeiro-ministro. Goulart foi um presidente de reformas, instalou universidades, votos para analfabetos, nacionalizou refinarias de petróleo e desapropriou terras com a finalidade de uma reforma agrária. Jango queria modernizar o país. A união dos estudantes, os camponeses e os grupos de tendências socialistas se organizavam e davam apoio ao seu governo. Setores liberais e conservadores temiam que o Brasil se alinhasse à União Soviética, e os setores populares aguardavam reformas de base, que aconteciam de forma muito lenta. Os movimentos dos opositores aumentavam cada vez mais, principalmente porque a derrubada de Goulart foi com a intervenção dos Estados Unidos, que viu o Brasil como um país estratégico e possível aliado para influenciar os demais países da América Latina. Em março, no dia 31, os militares tomam o poder e tiram Goulart, que buscou asilo no Uruguai. O Brasil foi tomado de uma grande turbulência social e duramente foi reprimido pelos militares. Em 9 de abril foi decretado o Ato Institucional número 1, dando poder ao Congresso para realizar eleições indiretas para o novo presidente. O general Castelo Branco foi escolhido, coincidentemente o mesmo que participou da Segunda Guerra Mundial e estudou na Escola de Guerra dos Estados Unidos. Com o golpe efetivado, 17 atos institucionais foram impostos, reprimindo qualquer tipo de liberdade democrática e fortalecendo os poderes do executivo militar. O governo militar permitiu apenas 2 partidos, o MDB e o Arena. Os demais foram todos fechados. E assim, como todos os governos autoritários, eles criaram uma espécie de uma polícia secreta que investigava quem se opunha ao regime. Eram perseguidos, presos, castigados e até desapareciam. O governo tinha as alas da linha dura, que criticava civis do governo e colocava fim ao Estado Democrático de Direito. Dessa forma, diversas manifestações demonstravam resistência ao governo, como nas artes, na música, grupos progressistas da Igreja Católica, greves de operários, estudantes com passeatas e protestos, a Ação Libertadora Nacional e o Movimento Revolucionário do 8 de outubro, chamado MR8. Em dezembro de 68, Costa e Silva fechou o Congresso e passou a perseguir duramente os opositores, para perseguir os grupos de esquerda. No grupo militar de Garrastos Médici foi criado o Destacamento de Operações de Informação, o Centro de Operações de Defesa Interna, o DOICOD, que levou ao desaparecimento de dezenas de opositores. O governo usava a imagem de um país em franco crescimento e euforia com a Copa de 70. Com o crescimento da indústria, bens duráveis e moradias habitacionais, o lema do milagre brasileiro passou a ser difundido para compensar as perdas das liberdades políticas. Em 73, a crise do petróleo abalou o mundo e encareceu as exportações, juros no sistema internacional e desempregos no Brasil. Mais empréstimos, mais dependência econômica e, consequentemente, mais desigualdade social nas camadas mais pobres. A ditadura estava desgastada e diversos movimentos sociais e greves de operários lutavam pelo fim do regime, outros atuando na clandestinidade. A crise do petróleo desarticulou as influências americanas no Brasil, restando apenas a dívida externa. João Figueiredo, em 79, promulgou a Lei de Anistia, que significa o perdão aos políticos que estavam exilados, que viviam na clandestinidade ou que também estavam presos. Era o fim da ditadura e abertura para a redemocratização. João Figueiredo foi o último presidente da ditadura militar, encerrando seu mandato em 85. Eleições indiretas foram realizadas e do lado representando os militares,
estava o candidato Paulo Maluf e do outro o civil Tancredo Neves. Tancredo Neves venceu, mas antes da sua posse em 15 de março, infelizmente, faleceu, assumindo seu vice José Sarney.